vamos falar. Os do estádio. De estádio, cara. Então, porra, velho, você tem histórias de várias... A gente começou com o Maracanã. Maracanã, quem conta a história da assombração do Maracanã é o Luiz Antônio Simas, no livro dele. Acho que chama O Tempo que a Cidade Era Terreiro. Maracanã, O Tempo que a Cidade Era o Terreiro. E a história é uma história da região, dali daquela região do Maracanã, que no tempo em que viviam juntos os povos originários, né, os indígenas da época, e os jesuítas, antes deles serem expulsos por Marquês de Pombal, porque teve uma... Então, ó, e assim, vamos lá, a experiência, porque o Maracanã foi construído para a Copa de 50, e a experiência era de um cara que era pedreiro, que era operário, que ele voltou no Maracanã e viu os jesuítas dançando em volta de uma pilastra na entrada do estádio. Ele viu um monte de padre jesuíta, falou, que porra é essa? Então não tem nada a ver com o fantasma do Maracanã, não tem nada a ver com... Eram os jesuítas da época ali. Pega a história do Hernando Siles. Hernando Siles, a aparição fantasmagórica aconteceu no dia que o Brasil perdeu o primeiro jogo da história de uma eliminatória de Copa do Mundo. Na Bolívia, no Hernando Siles. Um cara, depois do jogo, a Bolívia parou no dia que ganhou do Brasil, lá. Foi feito histórico, foi, né? Foi 2-0, acho, o jogo. Eu lembro desse jogo. Foi em 93, se eu não me engano. E o Brasil perdeu 2-0. Foi um gol que o Diabo Echeverri... Você nem lembra, não é da sua geração. Era muito pequenininho. O Diabo Echeverri era um atacante. Tinha mullet, assim, mas era chato mesmo. Ele era o capeta mesmo. No final do jogo, o administrador do estádio precisava fechar o estádio e ele foi até o campo. Chegou no campo, tinha uma molecada brincando. Tinha uns 15 moleques brincando. Ele falou, porra, a molecada não foi embora. Todo mundo... Ele falou, gente, acabou. Ele já tinha trancado todas as portas do estádio. E só sobrava a porta principal, que ele ia sair. Ele falou, gente, acabou, vambora, venham comigo que a gente precisa ir embora. E a molecada brincando, e ele meio que falou, vambora, vamos aí. Começou a andar. E aí, não veio ninguém junto, ele voltou. E aí elas já não estavam mais no campo. Ele procurou todo mundo, procurou, não viu, foi embora. E aí falou, cara, ele ficou preocupado. Falei, será que eu tranquei essas crianças no estádio? E aí ele voltou lá depois... E voltou com outro cara e falou, por que a gente tá voltando aqui? Eu falei, não, vamos lá comigo, eu preciso... Por que a gente tá voltando aqui? Não, porque eu vi isso. Cara, então... Aqui onde foi construído o estádio, teve um caso de desaparecimento de um monte de criança, tinha um povoamento aqui, teve um sumiço de crianças, não sei o quê, né? E falou, puta, então não... Não, acho que não era desse mundo, Deixa não. as crianças aí. O Hernando Siles depois ficou marcado como uma aparição interessante num jogo da Libertadores, que a Fox pegou um fantasma correndo assim entre campos. Nossa, até arrepiei. Esse eu lembro, cara. Esse eu vi. Que é tipo correndo no meio do estádio, né? Eu acho que, mano. É muito rápido, cara. É rápido demais pra ser um cara correndo no meio das casas. Porque aparece exatamente assim. O cara correndo na hora que vai bater o tiro de meta. Então o cara chuta, ele corre o tempo inteiro. Cara. Aí os caras falam, não, era um cara. Mas eu falei, mano, tá a grade. Não, mas a grade estava aberta. Eu falei, mas cara, ele não dá sinal ele passa como se não houvesse nada. Pra quem tá assistindo pelo corte, ou no TikTok, ou no Quai, vai estar aqui o videozinho aqui desse maluco correndo. Esse aí eu vi. Então, da Fox. É uma transmissão da Fox, né? Eu não sei se é da Fox, mas eu vi. Eu tenho certeza que eu sei qual que é. Aí você pega, por exemplo, a que eu acho interessante, a história do Smiley Man do Stamford Bridge, do campo do Chelsea. Ele é um fantasma de boa. Quando ele aparece pra... Fantasma legal, dá maior sorte. Quem vê o Smiley Man, que é um fantasma sorridente, ele aparece e você vai ter sorte. Então, o relato que eu encontrei foi um relato de uma torcedora, ia ter um sorteio de um carro. Então, ela nem era muito fanática, assim, o marido dela era mais fanático. E eles foram no campo e ela vai no banheiro, encontra o Smiley. Falou, cara, viu uma figura meio estranha, fantasmagórica. Até o marido falou, não, Smiley Man, fica frio. O Chelsea vai ganhar. Quando o Smiley Man aparece, o Chelsea vai ganhar. E ganha. O pessoal fala, quem vê o Smiley Man, o Chelsea ganha. E aí, o que ela falou? Aí ela falou que... O cara falou, agora acompanha o sorteio do carro, não sei o quê, pelo canhoto do seu ingresso. Tá bom, ela pegou o ingresso, vendo o marido vendo. O cara tinha acabado de contar que tinha visto o Smiley Man.
e deu o número dela. Ela ganhou um carro. Caraca. Ela viu o Smiley Man, o Chelsea ganhou e ela ganhou um carro. Caramba. Então dá Agora sorte, deve ser uma velho. torcedora Tô louco pra assídua, né? esse é um fantasma que eu gostaria de encontrar. Eu só vejo encosto. No meu, agora que eu vou nos meus passeios, só aumenta a dívida depois. Não ganha porra nenhuma. Caramba, essa eu não conhecia, cara. É, do Smiley Man. Que louco. Ah, tem, deixa eu ver o que mais. Bom, tem as histórias de Araraquara, tem a Ferroviária, e lá tem um goleiro que saiu mal da Araraquara. É um goleiro uruguaio, se eu não me engano, chamava Sandro. E ele era presenciado no gol do Araraquara, da Ferroviária, na Fonte Luminosa. E ele era um goleiro que não gostou de sair do Araraquara, saiu mal. Ele era um ídolo do time e aí perdeu um jogo importante, ia subir no Saiu campeonato. pela porta dos fundos. E eu sou Ponte Pretano. E tem uma história que eu acho foda da Ponte Preta, que quando começa essa história de um relato... Na verdade, não começa do relato, mas assim, é uma história que o Robério Diogun, que era o pai de santo aqui do Corinthians, inclusive, Sim. na final de 77, fala que o Corinthians ia ganhar porque existia uma quinzira lá na ponte maior do que a do Corinthians. O do Corinthians também tinha uma quinzira braba lá na fazendinha, que era um sapo, eu não lembro se era um sapo ou se era um frango, era um bicho que era enterrado lá na fazendinha, que teve também um negócio, uma circunstância esquisita lá. E aí ele diz que o Corinthians ia ganhar da Ponte. Ganhou em 77 mesmo, para o nosso maior trauma, talvez, né? Dos Ponte Pretanos. Até hoje dizem do que Rui foi Rei, armado, né? né? O Rui Rei, Rui depois Rei, foi né? pro Corinthians, né? É, já tava vendido já, né? Por acaso ele foi expulso. Coincidências, Você vê né? que coincidência do futebol, né? Se tivesse essas O cara investigações de hoje, É. de armar resultado lá... Quem sabe nós não tinha nosso título, né? Tinha dado ruim. Mas aí a gente falou, porra, que força que é essa? E aí em 2017 teve Ponte Corinthians de novo, a final. E aí perguntaram de novo pro Roberto Diogun, ele falou, vai ganhar o Corinthians de novo, porque o negócio da Ponte não tá resolvido. Ele falou que ele trabalhou lá, que ele trabalhou em Campinas com o Luxemburgo na época, e falou, pô, o Luxemburgo saiu da Ponte, foi campeão de tudo depois, no Palmeiras, Parmalat, o caralho, Bragantino, se eu não me engano, agora eu não lembro se o Bragantino foi antes ou depois, mas enfim. E aí, o que eu encontrei? Porque isso que é legal também, a gente começa a construir nossas próprias teses sobre os assuntos. Você vai começando a organizar as ideias. E aí, o que a gente encontrou? Teve um campeonato que a Ponte perdeu o campeonato, a Ponte foi rebaixada e tinha um time de grandes ídolos, um time muito bom da Ponte, mas a Ponte caiu. E aí, mandaram todo mundo embora e... ela ficou na segunda divisão, e aí dizem que tinha uma praga da mãe de um jogador, que não é verdade. Essa praga nunca existiu, mas diziam que tinha a praga da mãe de um jogador, que falou que a Ponte ia durar 7 anos na segunda divisão. Muito bem. Primeiro que é datada, então, a praga, se é que ela existiu, ela era datada, 7 anos depois estava resolvido, né? Mas não foi o que aconteceu. Em 60, isso foi 60. Em 65 teve um jogo, Ponte e Portuguesa Santista, que... se a Ponte ganhasse, estava na primeira divisão de novo. E aí a Ponte perdeu de 1-0 no estádio, no Moisés Lucarelli. Cara, foi uma guerra. Tipo, acabou sem bandeirinha o jogo, porque os dois, um tomou porrada, o outro tomou uma pedrada, rachou a cabeça, mandaram... Foi assim, foi uma guerra. E no final teve um quebra-pau do caralho e mataram um macaquinho. Que era um torcedoria com o macaquinho dele. Que era o mascotinho da Ponte. Mascotinho, que tinha essa relação e tal. E aí eu falei, porra, tá, mas e aí? Será que é um macaquinho? E aí tem duas versões. Uma que o macaquinho foi enterrado lá e a outra que o macaquinho foi queimado no campo. Caramba. E aí eu falei, pô, mas um macaquinho teria força pra ter uma maldição desse tamanho? E aí eu comecei a estudar, cara. Falei, que lugares que tem entidades ligadas a macaco? E, cara, uma das maiores entidades hindus é o Hanuman, que é o deus macaco. Caramba. E aí eu falei, porra, minha teoria tá aí. Quer dizer, a gente matou um descendente do deus macaco, que é, por acaso, a entidade que é a que promove você para cumprir ou para alcançar feitos impossíveis. Então ele mexe com o emocional de conquistas imediatamente. Caramba. Ele é o cara que consegue, ele é a entidade que tem exatamente o perfil de quem precisa ter tranquilidade emocional para vencer.
Que era o que é o nosso caso. Então, pô, a gente desagrada um cara desse, a gente desagrada uma entidade dessa, a gente precisa se conciliar. E aí, velho, quando agora a Ponte estava na Série B, eu comprei uma estátua do Hanuman, acendi incenso, dei banana, tratei bem pra caralho e a Ponte subiu. Aí, pô. Pode ser. Pode ser. Não, E é engraçado que esse vídeo acabou pegando lá em Campinas, a galera. O pessoal gosta dessas Adora associações, né? Essa Lógico, cara, essa é a parte legal da... Velho, a parte fantástica é a parte legal, cara. Tem muito isso também, né? Dessa parte de mística. Superstição. Eu sou corintiano, não posso falar muito. Pô, tanto que gente assim de vela pra São Jorge faz coisa, faz parada, até as horas. macumba pra caramba, e gente cheia de terço, cheia de cruz, gente, pô, tudo quanto é jeito que vai pro estádio e faz as paradas. Mano, o futebol é muito... Futebol muito é isso, cheaço, cara. Futebol é isso.